agradecendo a presença do deputado Fernando Coruja, do deputado Dirceu Dresch, do deputado Altair Silva. Temos, portanto, o quórum e damos iniciada a nossa reunião ordinária. Eu queria pedir aos senhores pares, agradecendo a presença também, a chegada já do deputado Jean Kuhlmann. Inicialmente apresento aqui a ata da 21ª reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, da 3ª Comissão Legislativa da 18ª Legislatura. Essa ata nós já apresentamos nos gabinetes. Peço a Vossa Excelência se posso considerar lida. Considerada lida, então, em discussão, em votação, aprovada. Igual também a ata da 6ª reunião extraordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Também já distribuímos nos gabinetes. Peço a Vossa Excelência se posso considerar lida. Considerada lida em discussão, em votação, aprovada. Passamos a palavra pela ordem de chegada ao eminente deputado Fernando Coruja. Sem nenhum projeto a relatar, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Fernando Coruja. Deputado Dirceu Dresch. Saudação, senhor presidente, a todos os deputados que estão nesta comissão, a todos que nos acompanham, os nossos servidores e colaboradores da casa, sempre estão nos acompanhando. Senhor presidente, eu tenho somente um projeto extra-pauta, né? Vamos discutir depois, ou já coloco, o senhor já coloca em aprovação aqui uma declaração de utilidade pública do Teatro Amador Temporá de Caçador. Pergunto ao quórum se podemos colocar já em análise. De acordo? Pode colocar, deputado. Projeto de Lei 382.6/2017, que declara de utilidade pública o Grupo de Teatro Amador, SIC, Temporá, de Caçador, autor deputado Valdir Cobalcini. Relato o projeto, acato uma pequena emenda substitutiva global, que entendo que merece ser acolhida, visto que apenas adequa o projeto à lei, à boa técnica legislativa, sem alterar o conteúdo. Então, com a emenda substitutiva global, apresento à Comissão de Constituição e Justiça a questão desta emenda que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e agora, então, eu incluo ela no meu relatório e voto pela aprovação. O parecer ao PL 382.6, que declara de utilidade pública o Grupo de Teatro Amador Temporá de Caçador. O autor é o eminente deputado Valdir Cobalcini e o relator é o deputado Dirceu Dresch. Já passou na Comissão de Justiça, recebeu parecer favorável e agora aqui também recebe parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Deputado Dirceu Dresch. É isso, senhor presidente, por enquanto. Obrigado. Passamos, então, a palavra ao eminente deputado Altair Silva. Muito bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Eu tenho aqui 2 projetos de lei de declaração de utilidade pública, o 0516.2/2017, que declara de utilidade pública a Associação Educacional do Bem-Estar Animal de Porto Belo, Anjo das Patas, de Porto Belo. O autor, deputado Neudi Sareta. O relatório, senhor presidente, esse projeto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, agora chega a esta Comissão de Trabalho, e constatando o rol de documentos e a entidade se encontra apta pela aprovação ao projeto de lei que declara de utilidade pública. Projeto de lei 0516, referente à Associação Educacional do Bem-Estar de Porto Belo. Voto pela aprovação.
Pode já apresentar o outro também, deputado? Eu tenho outro parecer, o projeto de lei 0358.6/2016, que declara de utilidade pública a Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Lourenço do Oeste. O autor, deputado Valdir Cobalcini. Esse projeto já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, sendo aprovado naquela comissão, e agora encontra-se nessa comissão e, analisando os documentos, concluo que a proposta encontra-se apta à tramitação na forma regimental, portanto, voto pela aprovação ao projeto de lei 0358.6 de 2016. Muito obrigado. Em discussão, então, o parecer do eminente deputado Altair Silva ao PL 358.6, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que declara de utilidade pública a Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Lourenço do Oeste. Já passou na Comissão de Justiça e aqui na Comissão de Trabalho, o eminente deputado dá também o parecer pela aprovação. Em discussão, em votação, aprovado. Também em discussão o parecer ao PL 516.2, de autoria do eminente deputado Neudi Sareta, que declara de utilidade pública a Associação Educacional do Bem-Estar Animal de Porto Belo, Anjo de Patas. Já passou na Comissão de Justiça, recebeu o parecer favorável. Aqui na Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, conforme o deputado Altair Silva, também recebeu o parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Deputado Altair Silva, os seus projetos foram concluídos? Todos concluídos. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos a palavra, então, ao eminente deputado Jean Kuhlmann. Senhor presidente, eu trago a Vossa Excelência parecer ao projeto de lei de autoria da deputada Ana Paula, de número 498.6/2017, projeto este que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Professores da Escola Básica Municipal Professora Helena Marta Winkler, do município de Blumenau. O parecer é pela aprovação. Também trago a Vossa Excelência o parecer ao projeto de lei 382.6/2016, de autoria do deputado João Amin, que cria a política estadual Nova Chance, dispondo sobre a obrigatoriedade de reserva de vagas para a admissão de apenados, bem como egressos do sistema penitenciário nas contratações de obras e serviços pelo Estado de Santa Catarina, e adota outras providências. Da mesma forma, o parecer a este projeto, senhor presidente, é pela aprovação do projeto de lei. Não tem mais nenhum projeto a apresentar, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Jean Kuhlmann. Cumprimentamos também o deputado César Valduga. Muito obrigado pela sua presença. Logo em seguida, já vamos passar a palavra a Vossa Excelência. Agora, então, vamos discutir e votar o parecer ao PL 382.6, de autoria do deputado João Amin, que cria a política estadual Nova Chance, dispondo sobre a obrigatoriedade da reserva de vagas para a admissão de apenados, bem como de egressos do sistema penitenciário nas contratações de obras e serviços pelo Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Já passou pela Comissão de Justiça e aqui na Comissão de Trabalho também recebeu o parecer favorável do eminente deputado Jean Kuhlmann. Em discussão... Senhor presidente, Pois não, deputado? Isso vai também para a Comissão de Direitos Humanos depois? Só para... Não, direito do trabalho e justiça. Está previsto só justiça e trabalho. Bom, senhor presidente, só para um breve comentário, o Brasil foi surpreendido recentemente com a notícia de que tem a terceira maior população carcerária do mundo. E nós sabemos que, no Brasil, mais do que em muitos países, há um estigma muito grande com relação àqueles que são presos. Tanto é que
existe uma política de um determinado juiz federal de grande repercussão no Brasil, falou inclusive que a prisão temporária muitas vezes serve de pena, porque cria uma situação tão constrangedora para quem é preso, que aquilo é quase uma pena antecipada. Tivemos um debate, inclusive, aí, envolvendo a questão do reitor da UFSC. E nós temos que a população carcerária, os presídios brasileiros, eles são... Tive a oportunidade de visitar alguns deles fora de Santa Catarina, e a condição dos presídios brasileiros, como regra, eu diria como regra, é de completa indignidade para aquele que está lá preso. E há uma tendência, uma fúria no Brasil de prender mais. Há uma fúria de prender mais. É claro que o sistema precisa se preocupar exatamente com isso que esse projeto procura discutir. Quer dizer, o que o deputado Amin chama de nova chance. É preciso, de alguma forma, não se preocupar apenas em encarcerar as pessoas. Essa fúria de encarcerar as pessoas que tem no Brasil, e diz que aqui a justiça tem muita impunidade. Tudo bem, pode ser que tenha impunidade em alguns setores, mas, de maneira geral, em relação à prisão, há um excesso. Mesmo os americanos, que são um povo que sempre teve a tendência a prender as pessoas, está refletindo sobre essa questão. E aqui, quando se fala em penas alternativas, sempre se critica. O Congresso cada vez quer criar mais, prender mais, prender mais, prender mais. Como se isso fosse solução. E você coloca lá dentro, e tem que lembrar que você coloca lá dentro, com todos aqueles problemas que tem no sistema carcerário hoje, que quando você aprisiona alguém, você já... Alguns falam que se coloca numa escola do crime, e há relatos que falam que muitas vezes o sujeito entra lá por uma coisa pequena e ele é obrigado a se filiar a um determinado movimento qualquer, porque ele sabe que se ele não se filiar vai ter problema lá fora. Então, eu acho que o deputado Amin faz uma proposta. E é preciso que no país se tenha um debate forte sobre essa questão. Esse é um dos principais problemas do Brasil. População carcerária, as condições que eles têm e a perspectiva. Quer dizer, qual é a perspectiva de alguém que sai da prisão no Brasil? Deputado Valdo, qual é a perspectiva? O sujeito cria um estigma hoje no Brasil, que é um negócio que... Esse é um problema dos mais sérios que nós enfrentamos. Um dos problemas mais importantes que nós temos. Então, acho que eu quero cumprimentar o deputado Amin, porque é uma preocupação que todos temos que ter. Quer dizer, o que vai acontecer com a população carcerária no Brasil, com esse número grande que tem? Qual é a perspectiva? Nós temos que criar condições, realmente, para que, de alguma forma ou de outra, a prisão dê um mínimo de condições de ressocialização e possibilidade de reintegração à sociedade, o que não ocorre. Então, quero cumprimentar o deputado Amin por a iniciativa. Acho que é um debate importante e que tem que se travar mais no Parlamento. Presidente. Permanece em discussão. Deputado Dirceu Dresch. Qual é a proposta de encaminhamento desse projeto, senhor presidente? Vai para a votação? Ela iria, após essa comissão, em princípio, está apta para ser votada no plenário. Eu quero comentar sobre isso, e eu concordo, e o deputado Coruja também levanta aqui, Fernando Coruja, que é uma das grandes necessidades do nosso país. E a população brasileira, a acompanhar esta discussão mais de perto, né, do processo dos presídios brasileiros. Eu fui presidente da Comissão de Segurança Pública no meu primeiro mandato desta casa e entendi melhor a situação dos presídios catarinenses e ali também praticamente saí convencido, as inúmeras visitas que nós fizemos aos presídios catarinenses, deputado Valdo, de que ali não há ressocialização. Pelo contrário.
A sociedade brasileira tem uma avaliação, e o próprio judiciário, de mandar por qualquer coisa, mandar para os presídios. E aí, infelizmente, há, primeiro, uma grande faculdade do crime. Segundo, a organização dos grandes grupos, né? Além de grupos de extermínio dentro dos presídios, dos grupos de organização criminosa, que hoje já está clara, que depois que a pessoa cai lá dentro, ela é obrigada a se filiar, tipo isso que o deputado Coruja fala, se filiar a uma organização criminosa. Isso é extremamente grave. Então, isto nos mostra que as perspectivas são muito ruins para o futuro. Nós temos aí hoje mais de 70% dos presos no nosso estado. Fala-se que são pessoas vinculadas ao tráfico de drogas, os famosos mulas, e depois, quando cai dentro dos presídios, vira aquilo, né? E grande parte jovens, grande parte jovens. Então, isso de fato é uma situação delicadíssima, e a própria visão da sociedade, dos empresários, próprios empresários, né, dessa perspectiva de usar dentro das penitenciárias, principalmente privadas, né, ou que já têm o trabalho interno, né, enquanto estão na prisão, se aproveitam da mão de obra. Depois, quando sai, ninguém quer contratar, né? Então, o projeto do deputado João Amin, ele é extremamente meritório. Nós precisamos fazer essa discussão e não pensar como alguns, infelizmente, já estão pensando, que se dizem líderes, né, no Brasil, de que nós precisamos matar 30, 40 mil para dar jeito, né? Quer dizer, essa visão drástica que muita gente, infelizmente, apoia. Nós temos que, justamente, avançar numa perspectiva de atacar os males pela raiz, que é o processo de mais presença do Estado, de políticas públicas, de educação, de saúde, de trabalho, nas regiões mais vulneráveis. E uma dessas formas é oferecer oportunidade de trabalho para essas pessoas que saem de lá, para não voltar a cair no crime. Então, é isso, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado Dirceu. Permanece em discussão. Em votação, aprovado. Agradecemos a presença do deputado Manuel Mota, já estava aqui, havia recebido o recado que Vossa Excelência estava a caminho, e logo em seguida passaremos a palavra a Vossa Excelência. Mas antes ainda apresentamos o parecer. Senhor presidente, não, me permita, por gentileza, eu queria apenas registrar aqui a presença do senhor Ralf, que é o nosso defensor público, né, e aqui fazer um registro já, ainda bem da sua presença. Foi votado hoje de manhã uma matéria na CCJ, que deve ser votado hoje às 13h30 na Comissão de Finanças, e aí eu já quero pedir a Vossa Excelência, aqui na presença do defensor, no sentido de manter esta reunião em aberto, caso nós precisamos fazer alguma votação na tarde de hoje após a Comissão de Finanças, que permitam que essa comissão possa se reunir, né? Porque a convocação ela tem que ser no mínimo com 24 horas de antecedência, o que daí, se nós encerrarmos esta reunião, vai prejudicar o andamento do trabalho. Então, o que eu quero pedir a Vossa Excelência desde já é que possa analisar a viabilidade de manter esta reunião ao final dela em aberto, para que nós possamos analisar não só a matéria da Defensoria, mas demais matérias da Comissão de Finanças que, por acaso, tenham que passar por esta comissão antes de ir ao plenário. Muito obrigado, deputado Jean Kuhlmann. Em votação, a proposta do deputado Jean Kuhlmann. Eu concordo, senhor presidente. Eu achei importante dar encaminhamento Coruja, a esse projeto tão esperado. Concordo, senhor presidente. Concordo. Aprovado por todo o quórum, senhor deputado. Então, obrigado, senhores parlamentares. Muito obrigado. Muito obrigado. Damos sequência. Um abraço, doutor Rov. Aqui nosso cumprimento também ao doutor Rov, como presidente da Defensoria Pública de Santa Catarina. Em discussão e posterior votação, o parecer ao PL 498.6, de autoria da deputada Ana Paula Lima, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Professores da Escola Básica Municipal Professora Helena Marta Natália Winkler, de Blumenau. Já passou na Comissão de Justiça, também na Comissão de...
E aqui recebeu o parecer favorável pelo eminente deputado Jean Kuhlmann. Em discussão, em votação, aprovado. Na sequência, passamos a palavra para o eminente deputado César Valduga. Com a sua permissão, senhor presidente, e consultando os demais pares dessa casa, eu tenho 2 PLs que se tratam de utilidade pública, declaração de utilidade pública. Quer ver se poderia fazer em bloco esses 2 PLs. Pode ser, senhor presidente? Autorizado, deputado. Muito bem, senhor presidente. PL de número 372, 4, autor, deputado Mauro de Nadal, que declara de utilidade pública a Associação Cultural Alemã de Pinhalzinho. Apenas, senhor presidente, aqui uma emenda redacional a este projeto. Enfim, analisando nos autos, senhor presidente, em enfoque nas disposições contidas nos artigos 142 do Regimento Interno desta Casa, né, nós votamos, portanto, pela aprovação desse presente projeto de lei. Da mesma forma, senhor presidente, o PL 274.3/2017, de autoria do deputado também Narciso Parisotto, que declara de utilidade pública a Sociedade Concordiense de Ajuda e Proteção Animal. Também apenas aqui uma emenda modificativa também, e que, analisando os autos do presente processo, votamos pela aprovação do presente PL, senhor presidente. Nada mais para falar, somente esses 2. Em discussão e posterior votação, o parecer ao PL 372.4, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que declara de utilidade pública a Associação Cultural Alemã de Pinhalzinho. Recebeu o parecer favorável já na Comissão de Justiça, e aqui o deputado César Valduga também dá o parecer pela aprovação. Em discussão, em votação, aprovado. Também em discussão e posterior votação, o parecer ao PL 274.3, de autoria do deputado Narciso Parisotto, que declara de utilidade pública a Sociedade Concordiense de Ajuda e Proteção Animal, com animal, de Concórdia. Recebeu o parecer favorável na Comissão de Justiça, e aqui o deputado César Valduga também deu o seu parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Deputado César Valduga concluiu. Nada mais, senhor presidente. Passamos a palavra, então, ao eminente deputado Manuel Mota. Senhor presidente, nobres pares dessa comissão, parecer do projeto de lei 0285.6/2017, declara de utilidade pública a Associação São Francisco de Assis, ASFA, de São Pedro de Alcântara. Voto. Cabe analisar nessa comissão assuntos atendentes à ordem social catarinense, conforme prescreve o inciso 1º do artigo 80 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Da análise meritória, vê-se que a entidade tem como objetivo promover o desenvolvimento cultural, econômico, social e esportivo. A declaração de utilidade pública ajudará a entidade a desenvolver melhor a sua atividade, melhorando a ordem social catarinense. Do exposto no âmbito dessa comissão, voto pela aprovação do projeto de lei 285.6/2017, devendo seguir seu trâmite regimental. Como preenche todos os requisitos, toda a documentação, eu voto pela aprovação. Parecer do projeto de lei 0513.0/2017, declara de utilidade pública a Associação Mão Amiga Terapia de Recuperação Amatre de Laguna. Voto. Cabe analisar nessa comissão assunto atendente à ordem social catarinense, conforme prescreve
o inciso 1º do artigo 80 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Da análise meritória deve-se que a entidade visa recuperação de pessoas do sexo masculino de idade entre 18 a 60 anos, viciado em drogas, bebidas alcoólicas, dependente de substância tóxica e de qualquer natureza. A declaração de utilidade pública ajudará a entidade a desenvolver melhor sua atividade, melhorando a ordem social catarinense. Do exposto do âmbito desta comissão, voto pela aprovação do projeto de lei 0513.0/2017, devendo seguir seu trânsito regimental. Preencheu todos os requisitos, achei o projeto muito meritório, importante, e por isso voto pela aprovação. Colocamos, então, em discussão e posterior votação o parecer ao PL 285.6, de autoria do deputado Gelson Merizio, que declara de utilidade pública a Associação São Francisco de Assis, de São Pedro de Alcântara. Esse projeto já foi aprovado na Comissão de Justiça e aqui o eminente deputado Manuel Mota também dá o seu parecer pela aprovação. Em discussão, em votação, aprovado. Também em discussão e posterior votação, o parecer ao PL 513.0 de 2017, de autoria do deputado Ismael dos Santos, que declara de utilidade pública a Associação Mão Amiga, Terapia e Recuperação de Laguna. Já recebeu o parecer favorável na Comissão de Justiça e o deputado Manuel Mota também dá o parecer pela aprovação. Em discussão, em votação, aprovado. Deputado Manuel Mota. Pauta limpa, senhor presidente. Muito obrigado. Antes de apresentar o parecer ao PL 47.0, queríamos destacar então que ao encerrar, ao concluir a apresentação desse projeto, nós suspendemos a sessão por tempo indeterminado, justamente já tendo sido aprovado aqui a proposição do deputado Jean Kuhlmann de deixarem aberto os trabalhos dessa comissão. Presidente. Mas antes disso, eu queria agradecer o empenho de cada um dos senhores, o deputado Manuel Mota, deputado Fernando Coruja, deputado Dirceu Dresch, o deputado Altair Silva, do deputado Jean Kuhlmann, do deputado César Valduga. Hoje nós estamos 100% do quórum está aqui presente, como esteve em praticamente todas as sessões, todas as terças-feiras, que Vossas Excelências estiveram aqui aproximadamente nesse horário, justamente para nós darmos tramitação a centenas de projetos que passaram por esta comissão e que precisavam passar pela comissão, naturalmente, justamente para, na sequência, poderem serem votados no plenário como fez. Certamente a Assembleia tem um histórico muito positivo e esse histórico é a soma do trabalho de cada comissão, do trabalho de cada parlamentar. E por isso quero agradecer muito, na condição de presidente dessa comissão, do empenho de Vossas Excelências, não só de estar aqui presente, mas também de emitir, de elaborar o parecer de todos os projetos que chegaram a Vossas Excelências e dar assim a tramitação. Senhor presidente. Pois não, deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, eu quero aproveitar e fazer o registro de algumas lideranças que estão nos acompanhando hoje. Quero registrar aqui a presença, sempre presente nessa casa, maestro José Nilo, da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, que é um grande batalhador pela nossa cultura, pela nossa música catarinense. Então, eu agradecer a presença. E também do Tenente Coronel Ricardo, que está aqui, dos bombeiros, que teve a formatura dos bombeiros semana passada, e registrar também a sua presença aí. Obrigado. Muito obrigado. Bom, então eu apresento o parecer ao PL 47.0, de autoria do Governo do Estado, que tem o regime de tramitação
de lei ordinária, altera a lei complementar número 453 de 2009 e institui um plano de carreira do Grupo de Segurança Pública e Polícia Civil e adota outras providências. A lei altera também a Lei 16.772 de 2015, que dispõe sobre as formas de cumprimento da jornada de trabalho e o banco de horas no campo do Instituto Geral de Perícias, IGP, e estabelece outras providências. E ainda altera a Lei 16.774 de 2015, que dispõe sobre as formas de cumprimento da jornada de trabalho e banco de horas no âmbito da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Bom, esse projeto já passou na Comissão de Justiça, aonde recebeu o parecer favorável pelo seu projeto original. Depois recebeu a emenda do deputado Darcy de Matos e uma emenda do deputado Maurício Scudillac. Em suma, o projeto prevê a acumulação de chefias de 2 delegacias de polícia de comarca dentro da mesma delegacia regional, pelo prazo máximo de 1 ano, prorrogável uma vez por igual período. Modifica os artigos de lei que sejam computadas as horas excedentes decorrentes da convocação de servidores, dos servidores de sobreaviso do IGP e da Polícia Civil. Assim, verificamos que foram apresentadas essas 2 emendas que estão acostadas aqui no projeto, nas páginas 31 e 44, e assim analisamos que é conveniente não acatar essas 2 emendas. É por isso que o nosso parecer, tendo em vista que atende o interesse público, corrige uma distorção quanto às horas excedentes do regime de sobreaviso dos servidores do IGP e da Polícia Civil, ao passo que e ainda regulamenta o acúmulo de delegacias por delegados civis, prevendo agora uma compensação pelo acúmulo de função. Nesse sentido, o nosso parecer é pela aprovação do projeto original, rejeitando as 2 emendas. Em discussão? Senhor presidente, Pois não, uma emenda é a emenda do deputado Maurício Scudillac e a outra emenda? A outra é a emenda do deputado Darcy de Matos. O que é a emenda do deputado Darcy? A emenda do deputado Darcy de Matos diz assim: os cargos em provimento e em comissão e as funções ratificadas de diretor, gerente e coordenador integrantes da estrutura da Diretoria de Auditoria Geral da Secretaria de Estado da Fazenda são privativos de servidores estáveis, ocupantes do cargo de provimento e efetivo auditor interno. Vossa Excelência vota conforme o texto original. Conforme o texto original. Okay. Ou seja, rejeitando essa emenda. Tá. Só uma... E aí ele tem um benefício... Você, num determinado momento, você falou... Quando o policial acumula 2 delegacias, ele recebe uma gratificação para cuidar de uma segunda delegacia. Okay. Além daquela que ele já cuida por esse... Assim, o deputado Altair, para responder a Vossa Excelência, ao delegado de polícia fica instituída retribuição por função, quando designado pelo delegado-geral da Polícia Civil, para o exercício de chefia em unidade policial em comarca de instância inicial, final ou especial, no percentual de 5% sobre o valor respectivo do subsídio. Ou seja, será permitido a ele receber esse valor a mais por conta dele estar do acúmulo. Senhor presidente. Senhor presidente, a lei basicamente diz que essa acumulação de chefias
se dá por um ano e que é pago esse valor adicional. Sim. Senhor presidente, Perdão, deputado Altair ainda com a palavra. Tá. Senhor presidente, eu vejo que nós estamos criando um cenário para o Estado brasileiro e para o cidadão comum, para o trabalhador, né? Quem sua a camisa, quem faz calo na mão, quem trabalha muito e que nem sempre tem voz aqui no parlamento para ser representado. Eu vejo que a cada dia o Estado brasileiro, o Estado catarinense, cada vez atuando mais como babá, né? Aumentando o leite para tirar o suor de quem trabalha e produz. Eu, eminentemente, com vosso respeito aí, a proposição do governo, mas eu voto contra, porque eu tenho o entendimento que nós temos que enxugar o tamanho do Estado, e o Estado não pode mais exercer a função de babá, porque o cidadão que trabalha e produz já não aguenta mais o trabalho, a carga tributária para bancar esse Estado grandioso que suga a vida dos cidadãos que trabalham e produzem. Portanto, eu voto contra, senhor presidente. Senhor presidente. O deputado Dirceu Dresch havia pedido a palavra um pouco antes. Passa a palavra para o deputado Dirceu Dresch, em seguida, Vossa Excelência, deputado Coruja. Então, nós estamos, neste projeto, o senhor não acatou as emendas. Tinha duas emendas. Tinha duas emendas. O senhor não acatou nenhuma das duas. Nenhuma das duas. E vai para o projeto original que dá esse benefício aos delegados que assumem mais de uma delegacia. Esse é o mérito do projeto. Presidente, eu fiz uma fala na tribuna semana passada. Eu acho assim importante as pessoas que trabalham, que lutam, que trabalham no serviço público receber. O problema é o seguinte em Santa Catarina: quando na época deputado Valdur, quando na época se estoura o teto do que recebe o governador e várias carreiras foram para o teto do judiciário, nós criamos uma disparidade salarial entre os servidores absurda, né? Nós temos servidores que ganham muito pouco, eu não poderia dizer hoje quanto é, mas eu imagino que nós temos muitos servidores públicos que estão recebendo hoje 2, 3 mil reais, né? E aqui tem mais um agravante, aqui que extrapola o teto. Porque se o delegado já está no teto, quando ele recebe essa gratificação, ele vai receber mais que o teto. Ao menos eu entendo assim, né? Então, isso é uma outra questão. Não, a lei não prevê a extrapolação do teto. Mas imagine que nada pode extrapolar isso. Eu não sei. Na Justiça, no Judiciário Brasileiro, também diz que tem teto. E eu recebi, inclusive, ontem uma lista publicada no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que tem gente na 4ª Região Federal recebendo 190 mil reais por mês, né? Eles vão criando penduricalhos e vão extrapolando tetos, né? E eu tenho preocupação porque isso não acontece em Santa Catarina também, né? Isso não acontece em Santa Catarina também. Então, essa é uma primeira questão que, para mim, fica dúvidas aqui, né? Quer dizer, claro que o teto é para quem está em final de carreira, né? Vai se aposentar e tal. Agora, tem delegado que está já no teto, com final de carreira, que vai receber essa gratificação, que vai extrapolar o teto, né? Essa é uma dúvida que fica para mim. Então, eu não sou contra as pessoas receber. Eu acho extremamente justo. O cara que assume 2 delegacias, ele tem uma tarefa a mais a cumprir, né? Ele tem uma tarefa a mais a cumprir. Agora, como é que nós vamos fazer com todos esses servidores que estavam aqui, por exemplo, os servidores da SOL, que não tiveram aumento salarial nos últimos anos? Nós tivemos aqui a questão da Defensoria Pública dos servidores. Nós já aumentamos para os defensores, mas não conseguindo aumentar para o cara que atende a população no dia a dia. Isso acontece na saúde, isso acontece em outras áreas, né? Então, é essa a minha preocupação. Como a gente fazer justiça aqui, né? Como a gente fazer justiça? Eu, diferente do Altair, eu acho que o Estado brasileiro ele existe para defender a sociedade. E se ele não fizer isso, ele não tem sentido cobrar impostos à sociedade, né? Ele tem que prestar um bom serviço. Se ele cobra, né, da sociedade os impostos, ele tem que prestar um bom serviço nas diversas áreas da política pública, né? Então, é isso um pouco. Eu gostaria, senhor presidente, se a nossa comissão fica aberta, eu gostaria eu
esse projeto já passou pela CCJ, então já tivemos o primeiro contato. Eu gostaria de ver melhor as emendas também que estão sendo apresentadas. Então, eu gostaria que ficasse também na vista, em mesa, né, para a gente poder aprovar. Não sei que horas a gente vai marcar a reunião para a gente poder encaminhar esse projeto. Eu acredito que seja possível. As emendas foram apresentadas em qual a comissão? Nesta ou na Comissão de Na Comissão de Finanças. Constituição e Justiça. Então eles já foram rejeitados lá também. Isso? Se elas não foram rejeitadas na Comissão de Finanças. De Finanças. As duas? Então volta para a CCJ. Não, se for rejeitado, não. Se for rejeitado aqui. Se for rejeitado aqui, não, porque... Foi aprovado no CCJ. As duas emendas foram aprovadas na CCJ, mas foram... Rejeitadas nas finanças. Rejeitadas nas finanças. Rejeitada aqui não volta para a CCJ. Volta. Tá. Não volta. E aí pode ser votada de forma destacada no plenário, se quiserem. Mas aqui mantém-se o texto original. Tá. Bom... CCJ... Para dar encaminhamento ao projeto, para ele poder tramitar, eu me abstenho, senhor presidente, de votar. Quero estudar um pouco melhor a matéria e tomar a posição no plenário. Então, eu permito que ele tramite. Se nenhum outro deputado pede vista, eu permito que ele tramite. Ok. Deputado Fernando Coruja. Senhor presidente e senhores parlamentares, esse projeto trata de dois assuntos. Um é a gratificação dada aos delegados, segundo é um banco de horas do IGP. Eu acho que o deputado Altair e o deputado Seu Dresch demonstram, evidentemente, preocupações e que tem que se ter em relação à situação do Estado brasileiro e às disparidades que existem na remuneração, a não aplicação do teto que ocorre no Brasil. Há uma série de problemas. É preciso discutir, por exemplo, no projeto, a questão se é um subsídio, se pode incorporar um outro valor ou não. Agora, na verdade, dentro daquilo que está colocado, esse projeto ele pretende, até dentro do modelo do Estado, diminuir o custo do Estado, porque a ideia é de que não tenha mais um delegado, porque senão tem que ter um outro delegado para outra cidade. Então, a ideia é dar uma gratificação para que, dentro da perspectiva, a pessoa assuma um outro local. E eu sei do banco de horas também do IGP a mesma coisa, porque a ideia não é contratar mais legistas, enfim. Então, no caso específico aí, em relação ao projeto, eu vou votar a favor. As duas emendas, nas emendas há um negócio interessante. Primeiro está aqui o presidente da Comissão de Justiça, deputado Jean Kuma, mas eu quero achar estranho assim, que a Comissão de Justiça é aquela que aprova todas as coisas, de repente, inconstitucionais. Por exemplo, essas duas emendas, elas são emendas inconstitucionais, assim, uma da remuneração e a outra, ela quer que os cargos comissionados sejam ocupados apenas por efetivos. Ora, a Constituição prevê que os cargos, chamados função de confiança, elas têm que ser ocupadas apenas por efetivos, função de confiança. Já é uma determinação. Já os cargos comissionados, não, eles são de livre nomeação pelo Executivo. Há um debate aqui, inclusive, que foi a questão das diretoras de escola, que eram cargos efetivos das eleições. Então, há uma discussão dessa ordem. E a outra emenda... uma emenda... E a outra emenda aumenta o valor. Então, nós aqui, no final agora deste ano... E aí, eu já posso fazer a crítica aqui na ausência, porque já fiz na presença, e vou fazer na presença várias vezes. Por exemplo, o deputado Darcy de Matos, que é o líder do governo, apresentou uma série de emendas claramente inconstitucionais, porque ali no plenário ele diz que é inconstitucional qualquer coisa que um deputado propõe, é inconstitucional, porque tem que pintar uma placa, vai dar despesa para o governo. Agora ele apresenta emenda para dar aumento para todo mundo. Não é? Então é um negócio que beira, assim, a irresponsabilidade, porque agora que há uma perspectiva de mudança de governo, o atual governador disse que vai sair, uns dizem que ele vai sair só em abril, aquele dia eu falei que ele ia sair em fevereiro, alguém criticou lá no plenário, não, vai sair só em abril. Bom, parece que ele vai se licenciar um pouco aqui, acolá, tal, diz que vai entregar o cargo aí, o próprio deputado Merizes, que que o PSD já vai para a oposição, né? Então, parece um negócio assim que
ficou 7 anos no governo cuidando, e agora no final do governo, agora vai entregar, quer fazer uma esculhambação geral, deputado Giancomo, com todo respeito. Para ter emenda para... Então, o Estado brasileiro, levanta bem, volta a insistir o deputado Altair, precisa ser rediscutido, essas coisas precisam ser rediscutidas. Não é assim, vai apresenta uma emenda, então precisa rediscutir realmente. Agora, no caso específico do projeto, eu tive a oportunidade de ler o projeto, acho que dentro da perspectiva do Estado brasileiro, do que está colocado, vai dar uma gratificação para ocupar mais uma delegacia. Se a ideia é não chamar mais delegados, entende? Se a ideia é essa, então eu vou votar a favor do projeto. Original. E acompanho o relator. O relator. Muito obrigado, deputado Fernando Curo. Deputado Manuel Mota, em seguida dou a palavra a Vossa Excelência. Agora, deputado Jean Kuma. Apenas para esclarecer, senhor presidente, na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei foi aprovado apenas com a incorporação da emenda do líder do governo, por entender que é uma emenda do líder do governo. Na Comissão de Finanças é que a matéria foi acatada com a emenda do líder do governo. Perdão, aqui, ó. Verdade, deputado. Diante disposto, voto pela rejeição na forma original, rejeitando as emendas do líder do governo e de folha 38, que não é emenda nenhuma. Engraçado aqui. Coloca. Tem uma deputada em auxílio. Tem uma emenda do deputado Skudilak. A emenda do Skudilak nem foi analisada pela Comissão de Finanças porque chegou posterior o parecer do deputado relator. Então ela nem chegou a ser analisada. Que foi o deputado Marcos Vieira, se posicionou rejeitando a emenda, pelo menos no seu voto, quando leu o voto... Aqui diz o seguinte: diante disposto, voto no âmbito desta comissão pela aprovação do projeto de lei na forma original, rejeitando as emendas de folha 3031, que é a emenda do líder do governo, e 38. Que deve ser essa emenda. Deve haver um erro de digitação no parecer do deputado Marcos Vieira, que talvez ele coloque aqui 38 e queria se referir à emenda da folha 44, que é a emenda do deputado Maurício Skudilak. Então, na Comissão de Constituição e Justiça foi apenas acatada a emenda do líder do governo e na Finanças foi rejeitado todas as emendas. Né? E só para dar uma posição ao deputado, com todo respeito ao deputado Fernando Coruja, mas talvez a posição do deputado Merizos tenha sido aprendendo com Vossa Excelência, que elegeu o governo e desde o início é oposição ao seu próprio governo. Com a palavra, o eminente deputado Manuel Mota. Eu não posso ser oposição ao meu próprio governo, não é o meu governo. Mas Vossa Excelência faz parte do PMDB, e o PMDB faz parte do governo. Então, Vossa Excelência é oposição ao PSD desde o início do governo do PMDB com o PSD. E continuarei. Deputado Manuel Mota. Senhor presidente, eu fiquei atentamente à discussão, né, do projeto. Vi atentamente, acho que o projeto, né, tem mérito, o projeto é importante. A questão do delegado, que vai assumir um compromisso maior, tem que ter um reconhecimento, porque ele vai responder pelo acerto e pelo erro. Quer dizer, não pode apenas, né, se ele vai ter esse compromisso, ele também tem que ser gratificado por isso. Agora, se tivesse as emendas, eu não votaria favorável. Mas, com as emendas rejeitadas, eu voto favorável. Muito obrigado, deputado Manuel Mota. Deputado César Vanduga, como vota Vossa Excelência? Já que temos a manifestação de voto. O projeto, sem dúvida nenhuma, é meritório. Eu vou na venha de muitas falas aqui e dizer que esse gargalo que nós estamos enfrentando é justamente por falta de concurso público. Por mais que o delegado ele venha atuar, enfim, de uma forma efetiva, enfim, dois espaços, dois locais de trabalho, vejo que também se torna muito difícil, deputado Coruja. Você é delegado numa delegacia, de repente ele vai atuar numa outra delegacia, ou seja, qual o tempo realmente de trabalho e qual vai ser a qualidade, deputado Dresch, do trabalho desse servidor público.
Exatamente. Então, olha só que situação que nós estamos. Eu acho que o projeto, sem dúvida nenhuma, é meritório. Quando se trata de valorizar o servidor público, com certeza é muito importante. É muito importante. Agora, a gente cai na situação da valorização do servidor público. Nós temos servidores públicos que já há quase 2 anos que não são remunerados ou que não têm reajustes. Se a gente for ver aí, por exemplo, os professores do ano passado não sofreram majoração salarial. E como é importante, né, o serviço que o professor ele presta para a sociedade catarinense. Né? O caso dos analistas aí da Defensoria Pública, nós fizemos justiça aos defensores públicos do Estado de Santa Catarina, que estavam com um salário realmente bastante defasados, e agora também tem esse movimento dos servidores, que são os para-choques, né, no atendimento à população, e que, enfim, já num número reduzido, mas também que são poucos valorizados economicamente e que estão peregrinando aqui na Assembleia Legislativa, e que esses sim realmente merecem, deputado Mota, né, um reajuste, né, até porque esses funcionários, na sua maioria, são pessoas de extrema qualificação, pessoas formadas, enfim, e que prestam um relevante trabalho para a sociedade catarinense. Eu sou da concordância, por mais que já as emendas elas foram rejeitadas e não está mais em debates aqui a questão das emendas, mas já foi feito também algumas constatações, até pela questão da ilegalidade, né, da inconstitucionalidade, o qual hora que foram apresentadas e que já foram rejeitadas em outras comissões. Então eu voto pela aprovação do projeto original. Deputado Valdo, me permite uma pequena parte só. Pois não, deputado. Pois não, deputado Coruja. Só em relação a esta questão. Esta semana mesmo tem uma notícia que a maioria das delegacias da Polícia Federal no Brasil não tem o número de pessoas adequadas ao funcionamento. É claro que não tem. Mas também é preciso perceber de que o Estado brasileiro, você não pode cotejar sempre e dizer que o Estado ideal com o Estado possível, né? Você precisa avaliar isso. Quer dizer, não é possível, evidente, pelos recursos que o Brasil arrecada, pela situação do Brasil, que você tenha uma situação ideal em tudo que é lugar. Então é evidente que não é possível, de repente, ter um delegado em cada delegacia do Estado, até porque tem municípios pequenos, que eles têm uma delegacia lá, que tem um caso ocasional. Então, não é possível. Então, a gente tem realmente... O Estado brasileiro também precisa ser racionalizado. Precisa haver uma racionalização do Estado. O serviço público no Brasil também carece, evidentemente, de eficácia. É preciso racionalizar. Então, acho que não é possível, de repente, colocar um delegado em cada lugar. Então, dentro das circunstâncias que temos, é melhor você ter um delegado responsável por mais de uma delegacia, né, que possa, eventualmente, receber uma gratificação, e você possa, dentro das circunstâncias possíveis, ter o melhor Estado que comporta. Mas eu concordo com Vossa Excelência em relação às várias categorias que Vossa Excelência coloca aí. Presidente. Então, só deputado Salum, queríamos agradecer muito a sua presença, e eu só ia permitir a Vossa Excelência que eu colocasse em votação, e depois eu vou abrir a palavra a Vossa Excelência. Então, em votação... Eu gostaria de votação, que o senhor dá de quem é da área, dá uma falada. Presidente. Pois não, deputado Salom. Quando passou o projeto aqui do Tribunal de Justiça, eu não sei se tive coragem ou se eu não quis agradar ninguém, eu agradei a minha consciência. Eu disse para os desembargadores que, ao invés de 30 desembargadores, entendeu? E que o custo seria 9 milhões, o acréscimo, eu disse que não era verdade. Eu falei que eu prefiro 30 juízes e 30 promotores do que 30 desembargadores. Ele estava presente. Por quê? Porque está faltando. E nós estamos discutindo aqui de uma coisa que está faltando. O esforço é concentrado dos delegados, a minha categoria. Está faltando e o governo omitiu isso.
E eu queria dizer para o senhor que está vendo uma coisa muito estranha hoje. O líder do governo, que recebeu um recado do secretário da Casa Civil via jornal, que não estava agradando as posições dele, colocando o governo em situação delicada, e realmente hoje abriu exceção. O que nós votamos na liderança já não teve mais valor. E eu achei estranho, porque será que é porque o Pim Moreira vai assumir e vai começar a tocar máquina, e agora nós aprovamos tudo? E eu fiquei pensando nos meus botões. O que está acontecendo nesta casa? Está cometendo a maior injustiça, porque eu sou da categoria dos agentes. Era o comissário, passaram para a gente, todo mundo mexeu no nosso projeto. São os escrivães. O delegado, muitas vezes, não está na delegacia, o escrivão vai lá e toma o depoimento dele, o delegado vem e assina. Quem está na linha de tiro hoje não são os oficiais da PM e não são os delegados, são os agentes que estão na linha de tiro hoje para combater o tráfico tóxico, trocando tiro com todo mundo. Então é muito fácil a casa chegar, vamos olhar a constitucionalidade, muito fácil tirar o artigo 47, tirar as emendas. Senhores, eu vou dizer uma coisa para os senhores, eu tive uma decepção com essa casa. E quando eu tomei a posição de realmente de não voltar para cá, é para ficar com a minha consciência tranquila. Porque é muito fácil chegar para agradar 500, entendeu? Esquecer que estão de agradar 4 mil. Nós somos em 4. E os senhores vão ver hoje à tarde aqui. Então, eu queria solicitar aos senhores o bom senso, que não desunisse a nossa classe e não colocasse uma categoria contra os delegados. Porque o que está havendo, as condições, o delegado Ulisses, uma pessoa super boa, baita presidente, está sabendo representar, mas só que está... Eu estou 4 anos, presidente, sem um aumento. Aí pedido para congelar o nosso salário mais 2 anos. Pô, mas que eu humano isso? Imagina o senhor congelar o seu salário. O senhor não recebeu um aumento e congelar o seu salário 4 anos. Como nós tivemos até agora. Então, um médico entende de medicina. O professor entende de educação. E nós entendemos de polícia, que nós somos policiais. Então, eu só queria falar para os senhores, pares, que para não cometer uma injustiça com a minha categoria. Entendeu? Todos um precisa do outro, mas que vão cometer uma grande injustiça na redução. E o que nós pedimos? Governador, manda para nós, para cá, não tenho caixa, não precisamos, nós ficamos a última vez 3 anos para esperar o que é acordado. Manda para casa, manda para cá a nossa gratificação, e quando tiver caixa, daqui 1 ano, 2 anos, nós só pedimos isso, não pedimos mais nada. Então, eu só queria deixar, e com a minha consciência tranquila, que se esses homens, senhores deputados, eu não vou fazer isso e não vou levantar isso, mas se eles decidirem realmente não ir mais para a rua, eu quero ver quem vai aguentar os traficantes e os bandidos. Obrigado. Em votação, então, o PLC 47.0, é o parecer que apresentei aqui a Vossas Excelências, sem as emendas. Em votação, com voto contrário do deputado Altair Silva e a abstenção do deputado Dirceu Dresch. Aprovado nessa comissão. Só uma questão de justificativa de voto. Eu estou com várias dúvidas ainda sobre o projeto e até o plenário, na votação do plenário, a gente tira uma posição. Tá bom? Então, obrigado. Essa comissão suspende, então, os trabalhos agora, tendo em vista as atividades dos senhores parlamentares, e em qualquer momento voltamos a convocá-los caso a pauta nos convoque. Muito obrigado.